Bom dia, pessoal. Bom dia. Gosto quando os encarnados respondem, né? Então eu faço a palestra mais especial. Quando você falou, né, desse pequeno ato de caridade, de dar à pessoa a personalidade que ela merece, eu tive um amigo muito especial, ele desencarnou alguns anos atrás e ele carregava a tatuagem de um número. Ele viveu por um longo período da sua infância num campo de concentração. E aquilo era uma constante mensagem, né, da importância de ser quem você é, de dar um nome para as pessoas. A gente sabe quando a gente vai para o hospital, a gente é considerado paciente da cama número 2, não é assim? Quarto 520, paciente 1. Quando uma pessoa acaba encarcerado, ele recebe também um número, não é mais nome. Então, qual a importância da gente ser um indivíduo, chamar, quando a gente está no supermercado, a pessoa está lá passando a sua comprinha e ela tem um crachá, e quando você vai agradecer e você agradece, obrigada, Jéssica. Isso é um exemplo muito forte do que é um ser humano aqui, de ter uma individualidade, de ter um nome. A gente dá um nome para as pessoas. Então eu achei muito válido esse ponto que a Rose trouxe para a gente. Bom, vamos falar hoje sobre a psicologia da liderança de Jesus. Todos nós aqui somos líderes em alguma etapa na nossa vida, por algum tempo. Alguns de nós lideramos no trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, em grupos de escola. Sempre a gente vai ter uma posição de liderança. Mas essa liderança deve ser espelhada na liderança de quem, né? Porque é muito fácil ser um líder, de certa forma, mas um líder desvairado. E a liderança, eu sempre falo assim, quer conhecer alguém? Dê essa pessoa poder. É ou não é, gente? Se você quer conhecer alguém, dê ela um pouco de poder. Porque rapidinho você vai saber tudo que realmente tem dentro dela. Porque o poder, quando ele sai com tudo que tem ali dentro. Então, é um perigo ter um líder, né, dar o poder para um líder errado. Né? Então, a gente tem que estudar esse tópico e pensar, vamos refletir na liderança de Jesus. Imagina você ter 3 anos, você é um líder de uma empresa e você tem 3 anos para treinar os seus funcionários, para entender perfeitamente a sua mensagem, a sua companhia, e aquela mensagem ficaria por mais de 2.000 anos continuando a sua empresa. Foi o que Jesus fez, não foi? Em 3 anos ele conseguiu liderar uma equipe de 12, e com essa equipe de 12 foi em massas nesse pouco tempo, e até hoje a gente entende a mensagem desse líder. Então ele sim teve uma liderança perfeita, e ele teve todos os motivos para desistir, é ou não é? Porque não foi uma liderança fácil. Ele realmente teve motivos para desistir. E é muito difícil ser líder. A gente tem que orar muito pelos líderes, porque é muito mais fácil seguir. Tanto que as pessoas que decidem não seguir as massas são taxadas de rebeldes, né? Então a gente tem que prestar muita atenção. O que eu estou seguindo? Eu estou questionando o meu líder? E quando eu estou sendo líder, eu estou agindo pelo meu povo ou pelo meu ego? A gente tem que pensar muito nessas coisas. Você tem que influenciar. Sim, você tem que influenciar. E quem que você está querendo atrair? Para que você está querendo atrair aquela massa? Né? Jesus nunca foi com as massas. Jesus nunca foi um homem ortodoxo. Ele sempre foi autêntico. Tanto que ele fazia tudo fora da caixinha, né? Tudo que era esperado pelas leis, ele examinava, e se a lei não condizia, ele fazia o que é certo, não o que ele pensava que ia dar certo para ter popularidade. Porque se a gente decide seguir esse tipo de liderança, eu vou fazer isso porque isso que é o popular, isso que vai dar ibope. Você compromete a sua integridade. Não, eu vou fazer isso porque é o certo. Né? Então vamos lá. Que tipo de líder vocês já viram na vida de vocês? Aqui está em inglês, eu fiz as palestras em inglês, mas vamos lá. Primeiro, aquele líder que sabe de tudo. Quem conhece um líder sabichão? Né? Não precisa nem de usar a palavra líder, mas a pessoa.
Olha, gente, vocês não conhecem, cuidado, porque pode ser você. Então a gente vai olhando assim o tipo de liderança que algumas são boas, outras perigosas. Primeiro é aquele que know it all, aquele líder que não adianta, você nunca vai ensinar ele nada, nunca tem nada para aprender, porque ele já sabe de tudo, já não precisa de opinião de ninguém. Ele é aquele líder sabichão. Tem aquele líder passivo, aquele líder que está na liderança, mas fica sempre com o pé atrás, não quer tomar uma atitude porque tem medo, né? Ah, se eu tomo essa atitude, muita gente não vai gostar. Aquele líder bem passivo que vai com a onda do mar. Tem aqueles líderes ditadores. Conhecemos alguns? Aquele líder que é o que eu falei, falou. Pronto e acabou. Os pais desta época, muitas pessoas que viveram com avós, às vezes que a cultura quase que empurrava esse tipo de ser pai e mãe, né, de ser um ditador. Hoje a gente já vê que hoje a gente questiona, a gente conversa, já tem um diálogo muito mais aberto entre os pais e os filhos. A gente tem que ter cuidado para não ser nem esse líder ditador e nem aquele laissez-faire, aquele líder que deixa os outros passar por cima e acaba a liderança dele. Tem os líderes, aqueles yes, aquele pessoal que tudo tá beleza, né? Eu sou aquele líder que sim, vamos fazer? Vamos, sim, você aceita isso? Sim. Tem aqueles que não. Você vai dar ideia para aquele líder e já é não do começo. Não, isso não vai dar certo. Não sei se Carlos experimenta isso aqui, se Mackenzie, mas às vezes chega uma pessoa, eu adoro aquele pessoal meio John Lennon, né? Aquele pessoal que chega assim e fala, imagina aqui, se você colocar um palco aqui, Carlos, nossa, imagina se a cantina tivesse mais prato de não sei o quê, imagina, mas aí joga para quem fazer? Para o líder, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes nós também elegemos alguns líderes, mas nós queremos que para eles fazerem tudo. E a gente não quer fazer parte daquela massa, né? Porque um líder você tem que confiar na liderança dele. Em Jesus nós precisamos de confiar completamente e acreditar. Isso é a fé. Eu confio e eu entrego na sua liderança. E aqueles clippers, aqueles gripers, que tudo tem um problema com qualquer coisa. Se alguém chega e dá uma ideia, olha, a gente tem uma ideia, vamos fazer uma festa junina e tal, e cada... mas isso não vai dar certo, mas fulano não vai gostar e já tem outra festa. Sempre tem um problema. Tem gente que encontra uma solução para todos os problemas. Tem gente que encontra um problema para todas as soluções. Não é? Então é esse tipo de líder que sempre encontra um problema quando a coisa já tem uma solução. Então a gente vai ver que qual que eu me identifico mais na minha liderança como esposa, como mãe, como amiga, seja lá qual posição de liderança, e quem que está acima de mim, será que, como que eu tenho que saber me lidar com esse tipo de líder. Liderança, gosto muito do que é, né? O que é liderança? A liderança é a habilidade de influenciar pessoas, para que elas trabalhem, olha para você ver a palavra, entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Então, a liderança é quando uma pessoa consegue influenciar outras pessoas e essas pessoas elas vão agir com entusiasmo, com alegria por causa desse líder. Porque o líder está colocando o bem comum de todos. Então, isso é ter uma liderança. No livro A Caminho da Luz, se a gente perguntar qual que é o ponto mais forte desse livro, por que esse livro, qual que é a mensagem? Eu gosto muito de falar que a demonstração da influência do Cristo na organização de todos os surtos da civilização do planeta, né, a partir da sua escultura geológica. Então, quem já leu esse livro vai ver que ali mostra perfeitamente a liderança de Jesus, quando vai começar o planeta Terra a ser feito, e todas as etapas e a influência de Jesus como líder e como governador do planeta. Ele, com certeza, né, a gente vai ver que ele é um governador não igual aqui a Casa Branca, Brasília. Ele é um governador que funciona, né? Então, quando a gente acha que está tudo errado, vamos lembrar que o governador da Terra está tudo certo. Ele sabe governar, né? A gente realmente tem que ter fé e entender
que nós estamos sendo, sim, governados. Qual o papel de um bom líder? Né? Aí a gente vai perguntar, qual que é o papel de um bom líder? O líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possa servir ao cliente ou à pessoa. Então, olha que interessante, porque um bom líder, ele não é sobre ele, é sobre os seus liderados. Então, ele vai ver quais as necessidades do pessoal aqui, né? Qual é a necessidade do povo. Jesus sabia a necessidade de ouvir sua mensagem, o amor, vamos unir, vamos... Jesus trouxe o evangelho, ele sabia o que era preciso para o pessoal. E ele também, e legítimas, não é vontade, porque eu quero, não. É a vontade real, o que você realmente precisa, necessita. Então o líder tem que saber qual é a vontade real daquela pessoa, daquela massa. E também entender que o papel dele é remover aquelas barreiras para servir, para que aquilo aconteça. Então o líder tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. É ou não é? Não tem uma frase que fala que olho, como é que é? Olho do dono é que engorda a boiada. Olho, como é que é? É uma coisa assim, não é? O olho do dono é que engorda a boiada. Porque você, não adianta a gente pegar uma situação de liderança, ir para a praia e deixar o outro fazer o seu trabalho. Às vezes os nossos patrões fazem isso. Eles são os donos das empresas, coloca alguém, eles estão gerando dinheiro, eu vou para a praia. Só que aquela empresa não cresce. Aquilo porque você tem que estar presente. O líder tem que estar ali. É o primeiro a chegar, é o último a sair. E Jesus foi o primeiro a chegar. Tanto que ele construiu, né, co-criou o planeta Terra. E ele saiu, ainda continua aqui com a gente. Né? Então, nós passamos, vimos, voltamos. Jesus não precisava mais estar aqui. Ele nem precisava ter estado aqui. Né? Mas ele fez isso pela necessidade do seu povo. Ele sim foi um líder. Servir. Né? Jesus já sabia isso. E ele já falava. Quem quiser realmente liderar, deve primeiro ser servo. Se você, né, quiser liderar, deve servir. Mas aí eu pergunto, se você, né, quer ser líder, e as pessoas, às vezes, todos nós somos líderes, mas às vezes a gente quer ser mais líder do que realmente fazer o maior número de bem. A gente quer a posição, o título. Né? Nunca liguei, eu adoro igual quando o Rose falou, não precisa de dar título e falar, ela é isso, ela é aquilo, não importa, porque o que importa vai ser o conteúdo. Né? O título que eu carrego, que não carrego, isso é só um título. Né? E o título pode ser comprado, pode ser... Agora, o líder, ele vai fazer. Então, você vai ter que servir muito. Para ser líder, você vai ter que servir muito. E se você não consegue servir, geralmente pelo ego, pelo orgulho, você não vai ser um líder, não. Você vai ser um ditador. Né? Quem acha que Jesus tinha poder? Jesus tinha poder? Pode responder alto, baixo, pensar. Será que Jesus tinha poder? Né? Essa é uma pergunta. Vamos guardar essa perguntinha aqui. E Jesus tinha autoridade? Essa aqui a gente consegue responder. Jesus tinha autoridade, gente? Os encarnados podem responder também. Sim, Jesus tinha autoridade. Agora, poder. É interessante, então, saber o que é poder e o que é autoridade. Donald Trump tem poder? Tem poder, sim. É engraçado que a gente fica tão fora, assim, esquece o presidente de onde que tá, um já foi impeachment, o outro entrou, a gente fala assim, nem né, no dia que vai assistir essa palestra já mudou de novo. Quem mais tem poder? O governador tem poder, o policial que para você aí, se você tá dirigindo e excesso de velocidade, o policial tem poder? Uhum. Ele tem autoridade? Tem. Então a gente vai ver o que é isso. Porque a gente conhece o policial quando ele tá fardado e tá com a pranchinha para dar a multa, né? Mas como pessoa, será que ele tem autoridade? Porque será que ele corre mais do que a gente? Certo? Porque eu trabalhei na delegacia 6 anos, pessoal. Então, estou falando aqui com autoridade, tá? Nem sempre aquilo que parece é. Né? Naquele momento, uma pessoa pode aparentar autoridade, sim. E na verdade, ela tem poder. Mas, no fundo, ela nem tem autoridade. Ela não é aquilo que ela apresenta. Né? Eu tenho muito cuidado para falar alguma coisa aqui e a pessoa sair lá fora e achar que eu sou uma pessoa, sabe, isso, aquilo, que não sou.
Faço tudo errado, toda hora. Me arrependo, falo, não. Isso aqui é só mensagem. Não me coloque junto da mensagem, porque eu estou aprendendo também. Então, é muito sério a gente entender autoridade e poder. O poder é uma faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Então, o poder, né, distingue. Ele te força. O policial mandou te parar, você tem que parar. Né? Tá te forçando. Autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer, por causa de sua influência, por causa da sua integridade, da sua moral. Não é diferente uma coisa da outra? De tudo isso, eu não gosto muito de escrever coisas, mas às vezes a gente tem que colocar. Isso aí, pra mim, é o foco. Porque eu posso ter um respeito pela uma posição de até poder, se a pessoa conseguiu esse poder, ok, respeito o jeito que ela conseguiu, mas ela, na verdade, ela não carrega nenhuma autoridade. Porque a autoridade... Jesus, então, tinha poder? Não, né? Porque ele nunca coagiu, ele nunca forçou. Ele nunca usou da palavra, eu sou o rei e vocês têm que me obedecer. Nunca. Ao contrário, ele falava que o meu reino não é nem desse mundo. Né? Então, Jesus não tinha poder nenhum. Ele era, né, um galileu ali, um judeu, uma pessoa que, na verdade, não tinha poder nenhum. Herodes tinha poder, gente? Herodes tinha poder. Mas Jesus tinha o quê? Autoridade. A gente quer autoridade ou poder, então? Autoridade. Às vezes, o poder tem vários privilégios. Né? Então, é esse o problema de até uma pessoa se corromper. Porque o poder, às vezes, traz muito mais vantagens do que a autoridade. Porque as pessoas são forçadas a obedecer. Né? E a autoridade, você às vezes não vai conseguir em massas, em várias encarnações. Porque a massa vai vir por você pela sua habilidade. E para a gente ter essa habilidade vai demorar algumas encarnações. Né? Então é bem diferente as pessoas que já tiveram e têm, né, autoridade. Aqui, outra coisa interessante é o poder, ele pode ser transferido, dado ou perdido, né? Alguém, quando tem época de eleição, a pessoa acaba o poder dela, não é? Ela vai ter que até ter o Secret Service, né? O serviço secreto para cuidar dela o resto da vida dela, porque agora ela não tem o poder, mas muita gente não gosta dela agora, que ela já saiu do cargo de presidente ou o que for, então ela pode sofrer vários atentados. Então ela vai ter pessoas protegendo ela o resto da vida. Agora, o poder, então, você pode perder, pode ser dado, não é? A gente vê os reis quando morrem, agora o poder é seu, meu filho, aquela coisa toda. E pode ser transferência de poder, a gente vê isso também. Agora, autoridade diz respeito a quem você é como pessoa, seu caráter, né? Sua influência. Tem como a gente dar autoridade para alguém? Não tem. A gente tem como influenciar alguém a querer desenvolver essa habilidade. Jesus, só a primeira frase, não se fez humilde na presença de outros porque possuía uma baixa autoestima. Ele escolheu servir seus apóstolos porque tinha consciência de quem era. Ele era suficientemente confiante para assumir o poder de servidor. Olha para você ver. Às vezes a gente pensa que um líder, ele, né, quando Jesus fala você tem que ser humilde, você tem que servir, a gente confunde humildade com a falta de autoestima, ter que colocar a gente para baixo. Não, eu sou muito humilde, eu não vou lá não vou falar, não vou... Ao contrário, você tem que estar muito bem com você para você ser humilde. Porque quando você não é humilde, você vai se melindrar facilmente. Você vai ser sempre alvo de ter que se defender, né? Quando você tem um ego muito acentuado, tudo te incomoda. Por quê? Porque é tudo sobre você. Né? Você se coloca no centro da atenção. Se alguém fala, se tudo te incomoda, se todo mundo sempre está falando é de você, se tudo te ofende, o seu ego, o seu senso de orgulho está muito alto. Porque será que o mundo, está todo mundo olhando para você? Está todo mundo em volta de você, querendo acusar você? Né? E de duas coisas. Se você sente atacado, se você sente que eles estão, não, isso aqui isso é um insulto para mim. De duas uma, gente. Ou é verdade ou não é. Né?
Então, se alguém me chama de baixinha, eu posso não gostar, talvez, de ser chamada de baixinha, mas é verdade. Então, quer dizer, é verdade, é verdade. Agora, se me chama de, sei lá, entendeu? Qualquer nome, fedorenta. Ah, você é fedorenta. E se eu não sou fedorenta, eu vou me sentir... não, porque não é verdade. Então, quer dizer, problema da pessoa, né? Então, para que eu vou me ofender quando as pessoas me falam algo? Porque ou é verdade ou não é. Só tem duas. E se é verdade, eu não preciso me ofender, porque é verdade. Talvez até você pode falar, você é uma péssima palestrante. Se for verdade, eu vou ter que engolir o meu orgulho, estudar mais, aprender a falar melhor na frente do público e virar uma melhor palestrante. Porque a pessoa falou uma verdade. Amigos de verdade vão te falar isso. Por isso que um bom líder, ele sempre tem uma assessoria que não são puxa-sacos, né? Porque quando a gente só tem puxa-sacos em volta, eles só vão concordar com o que você já falou. E quando você tem assessores que realmente gostam de você, eles vão falar com você a verdade. Então, e muitas pessoas não conseguem, querem só pessoas que bajulam, né? Então, eu já tive em lugares com palestrantes que a bajulação era tão grande que eu não aguentei ficar na sala, porque a pessoa era um renome tão grande, as pessoas se jogavam quase no chão. E aí vieram, você não quer tirar foto com essa pessoa? Não. Aí eu pensei, mas como assim? Você está tendo a oportunidade de tirar foto com ela. Eu falei assim, mas eu não sou muito fã do estilo de palestra da pessoa. Não. Aí é como se diz assim, as pessoas se espantam quando tem esse tipo de bajulação. E a pessoa mesmo quis saber, Débora, por que você não foi lá tirar foto? Porque a pessoa se sente ofendida agora. Porque o outro não quis tirar foto com ela. Entenderam? O problema do orgulho. E quando não é verdade, se falar, você é um mentiroso. E se você não falou mentira, você tem que se ofender, gente. Não é verdade? O problema então de quem? Do outro, né? Então, um líder, a gente tem que lembrar que ser humilde não é ser pobre financeiramente, ser sujo, ser isso, ser aquilo, que a gente acha que isso é humildade. Não. Tanto que Jesus era muito forte, ele sabia muito bem quem ele era. E isso traz humildade, porque eu sei quem eu sou, conheço-te a ti mesmo. O tópico da Joresp desse ano, lá no Mackenzie. Então, quanto mais eu me conheço, mais humilde, na verdade, eu tenho a tendência a ficar. Porque agora eu entendo as minhas limitações. Jesus ele conhece as suas ovelhas. Um bom líder conhece o seu público. Porque eu tenho que saber para quem eu vou estar falando. Né? Se alguém faz um convite a vocês, olha, você vai ensinar o pessoal, vamos supor que você é um marceneiro, você vai ensinar esse trabalho lá na escola. Mas eu estou ensinando para quem? Eu tenho que saber quem é o pessoal que eu estou ensinando. Eles já têm algum conhecimento? Nenhum? Já sabe mexer? Já fizeram algum trabalho? Então, quer dizer, nós temos que conhecer as nossas ovelhas. Jesus sabia perfeitamente quem era Zaqueu. Lembra Zaqueu? Aquele que subiu na árvore por causa da multidão. Lembra que Jesus não conhecia, nunca viu Zaqueu antes, e na hora que ele chega perto já fala assim, Zaqueu, hoje à noite eu vou pernoitar em sua casa. Jesus conhecia ele pelo nome. Zaqueu nunca, não tem nenhum relato falando que Jesus e Zaqueu se conheceram antes. Então, Jesus, às vezes, ele escapulia de eu te conheço tão bem, né? Eu co-criei o mundo, eu tô em pleno conhecimento de todas as minhas ovelhas. É muito interessante isso, porque, novamente, a leitura da manhã. A gente, às vezes, não conhece a pessoa que a gente está sentada ao lado, fica, às vezes, 2 horas e não dá nem uma risadinha assim, oi, prazer, né? Então, quer dizer, é legal a gente começar a conhecer as pessoas ao nosso lado. Tomé, Jesus sabia completamente que Tomé era aquele incrédulo, ele tinha que ver para crer. Não, já conheço Tomé. Então, na última vez que Jesus veio, já falou, tá aqui, Tomé, põe a mão aqui nas chagas para você entender que sou eu mesmo. Ele já sabia que Tomé ia questionar, mas Jesus, não sei, é você mesmo, né? Então, ele já sabia, ele sabe. Madalena sabia perfeitamente quem era. Judas. E Judas era aquele que tomava conta do dinheirinho, né? De todo o trajeto de Jesus. Ele sabia que Judas tinha uma caidinha e era um teste muito grande para Judas. Porque pense, pessoal, se vocês foram hoje, eu não gosto desse negócio de regressão de vida passada. Não gosto porque eu não quero saber a minha mesmo, nem penso, nem quero
Quando alguém vem e fala, né, nessas feirinhas aí, me dá sua mão, deixa eu ver. Não me conta não. Rezando eu não estava, com certeza. Não quer saber, não esqueci por uma razão muito forte. Então deixa quieto, entendeu? Tem um motivo. Eu faço regressão em algumas pessoas. Eu conto nos meus dedos quantas pessoas eu vi que realmente havia necessidade. Não estou aqui falando porque não adianta vir que eu não faço. É raríssimo o caso que realmente seria uma necessidade. Então eu acho muito perigoso. Eu acho uma coisa que a gente tem uma curiosidade que você não tem capacidade de lidar com isso depois. Então, é uma coisa muito séria. Então, quer dizer, quando a gente vai ver, né? Pensa se você, no papel de Judas, tadinho. Se você vai ver que você falhou em todas as suas encarnações passadas, que você sempre, quase todas as vezes que colocaram você numa posição de liderança e dinheiro, você puxava. A gente vê muitos políticos hoje, né? Desviando dinheiro público, e com isso crianças ficando com fome, os bairros esburacados, todo esse dinheiro e eles com dinheiro que nunca usariam em 10 encarnações. Vocês acham que isso vai ficar impune, gente? Nos nossos olhos parece, mas nunca. A lei de causa e efeito é perfeita. Então essa liderança que esse pessoal, né, esse pessoal também fomos nós lá atrás. Então quando eu falo esse pessoal, estou me colocando nossas partes, né, que foi trabalhado. Então, muito difícil para Judas, porque com certeza teve outras encarnações que ele falhou. Então, quer dizer, Jesus sabia perfeitamente, mesmo assim confiou, né? Então, quer dizer, conhecia Pedro. Fala, Pedro, você vai me trazer. Antes do que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro não se conhecia o suficiente, porque Pedro falava, que isso? Eu sou capaz de morrer para o Senhor, eu sou capaz de... Né? Hoje a gente falaria isso se Jesus viesse aqui, se Carlos falasse assim, ó, hoje ali na cantina Jesus vai estar ali, gente, só vai 10 pessoas, quem chegar lá primeiro vai ter um a um com Jesus. Eu já estava lá, porque eu estou em pé, então eu já seria a primeira a correr, deixaria vocês todo mundo sentado aí, porque, né, eu me conheço, eu sei que eu não ia perder essa chance, né, mas Pedro não se conhecia o suficiente, porque ele mesmo falou, não, nunca. Será que nós deixaríamos as 10 pessoas mais necessitadas que tivesse aqui falar com Jesus e nós daríamos o nosso lugar? É legal a gente pensar que sim, né? Falar assim, nossa, se Jesus falar, eu vou curar as 10 pessoas mais capengas que tiver aqui hoje no centro. Aí a gente olha e fala assim, nossa, tem 50 pessoas, meu joelho tá doendo, né? Aí você fala assim, não, mas eu dou lugar para aquele lá? Ah, mas ele já está mais para lá do que para cá, deixa, né? Eu tenho mais chance. A gente começa a racionalizar, né? Não, é 10 lugares, tem 50, não, vou deixar não, é que chance, né? Então isso é se conhecer. Será que ou a gente falaria, não, eu tenho um joelho que está mal, mas eu acho que tem gente aqui bem pior, deixa eles, né? Então Pedro mesmo, ele não se conhecia, ele falou assim, não, eu morreria por você, Jesus. E Jesus conhecia suas ovelhas. Jesus falava, não, Pedro, você não tem ideia, você vai me negar. Essa noite ele negou Jesus 3 vezes. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É aquela coisa de Jesus te conhecer pelo seu nome. Né? Jesus sabe, todos nós. A gente não precisa de esconder para ninguém. O mundo, eu gosto de falar que o mundo não precisa ser um baile de máscaras, né? Olha que bonito se a gente pudesse tirar as nossas máscaras e ser nós mesmos. Sem a mesma Débora do Facebook, na praia, jogando bola, usando maiô, é a mesma Débora que vai estar na palestra, fala do mesmo jeito, você vai ter comida ali, vai de vez em quando dar uma furadinha na fila, porque ela é gulosa e a comida está acabando. Então, a mesma pessoa, olha que maravilha se a gente falasse, não, aquela pessoa é igualzinha, qualquer lugar que você vai, ela é exato. Pode mudar a vestimenta para ser mais apropriada, pode mudar isso, mas ela, a essência dela é igualzinha. Ela vai falar com você igualzinha, ela fala com o presidente, com isso, é o mesmo. Não é muito mais fácil viver assim? Quando eu decidi na minha vida, alguns anos atrás, tirar as senhas da minha casa, meus filhos têm acesso a tudo, meu marido, lá em casa ninguém tem senha de nada. E ninguém entra em nada de ninguém. Sabe que a vida fica mais fácil? Porque quando você precisa, eu posso falar, olha, entra lá no meu Facebook e muda aquela foto lá pra mim,
Ou então, olha lá no WhatsApp, se alguém mandou... Nossa, isso dá medo, gente. Não tô falando pra ninguém fazer isso não, porque eu não quero depois e-mail todo mundo. Você falou pra tirar a senha, agora tá... O negócio engrossou aqui em casa. Mas é tão mais fácil viver, né, com menos máscaras possíveis, que a gente ainda precisa em algumas ocasiões, né? Mas é tão mais fácil. Quando a pessoa me fala, nossa, você não tem senha com seu esposo em nada? E-mail, tudo junto? Eu falo, Aí o pessoal fica assim, nossa, mas isso é perigoso, não? Eu falo, não, a única coisa que ele não tem acesso é aos meus clientes. Aí são coisas privadas, mas... Não. Mas já teve? Já tivemos senha, já brigamos, já fizemos tudo errado também. Mas chegamos a uma conclusão que é melhor viver sem senhas, sem segredos. É mais fácil. É mais fácil. Às vezes alguém fala, Débora, o que eu faço? Aí eu falo, você já pensou em falar a verdade? Porque isso é uma pergunta que eu recebo direto. O que você acha que eu faço? Aí eu falo, tenta, pensa, o que aconteceria se eu falasse a verdade? A pessoa assusta, porque ela está tentando assim, né? Qual que é a manha que eu tenho que usar aqui para esse tipo de... Aí eu falo, tenta, pensa, o que aconteceria se eu falasse a verdade? Aí a pessoa fala, nossa, nem cogitei essa possibilidade, né? Então, a vida fica mais fácil. Os líderes, se eles pudessem realmente, né? Deixa eu liderar do jeito que realmente, sem rabo preso, né? Porque é muito perigoso, gente, esse tal do rabo preso. Quando ninguém te ameaça, você pode ser você. Quando alguém é seu dono, você nunca vai conseguir ser um bom líder. Porque você pagou alguma coisa, você tem um rabo preso ali. Então alguém é seu dono. Eu sempre falo pro pessoal, se vai me ameaçar, vai lá e faz. Vai lá, faz, pega o advogado que você precisar, eu pego o meu, faz o que você quiser. Eu vou falar que eu te vi fazendo isso. Então fala, se eu fiz mesmo, fazer o quê? Vou ter que arcar com as consequências, né? Então, é mais fácil, porque aí ninguém é dono de você. Você é dono de você, né? Um bom líder, ele motiva. Um bom líder, ele respeita as habilidades dos seus liderados. Um bom líder não desabilita as competências das pessoas, ele as enobrece. Ensina que talentos não podem ficar escondidos. Lembra que ele usa, eu acho lindo quando Jesus fala, você ao invés de ser pescador, você agora vai ser pescador de almas. Ele usa dessa fala, né? Você continuará sendo um pescador, porque é isso que você é bom. Só que agora você vai pescar almas. Se a gente olhar os líderes, nós como líderes, ver os filhos e ver que ele tem um talento. Mas quantos pais tentam encaixar o filho no talento que a gente quer que ele tenha? Ou talvez nós fomos movidos assim. Mas o seu pai era contador, então já vai trabalhar na firma da família. Antes de você nascer, ele já determinava o seu futuro. Você vai trabalhar seguindo, você vai trabalhar na padaria do pai, vai ser o próximo padeiro, certo? E você nunca foi questionado no que você gosta. Então, quando meus filhos falam, mãe, o que você... Eu falo, eu quero que você seja feliz e honesto. Então, você sendo feliz pra mim, o que você fizer na vida tá beleza, né? Então, os dois já decidiram o que quer fazer. Meu filho tá na marinha, minha filha tá na universidade. Cada um fazendo o que quer. Então, quer dizer, veja o que ele é bom, veja o que o líder ele consegue ver, o seu povo, ver o que aquela pessoa, o que ela é boa. E eu vou ter que enobrecer aquilo que ela tem de bom. Não é tentar moldar ela para satisfazer a sua vontade. Eu quero que ele seja um excelente palestrante. Eu vou moldar ele para fazer palestra. Mas não adianta, ele pode ser uma pessoa inteligentíssima, mas ele não gosta de falar em público. Adianta, gente? Quem é que não gosta de falar em público e já teve que ser forçado em falar em público? Não é amedrontador? É horrível. Eu conheço pessoas que eu falo, meu Deus, eu queria tanto. Aí a pessoa senta num círculo e faz aquela palestra entre amigos ali, que você fica assim, de queixo caído. Não é? Porque ela tem essa habilidade, mas ela não vai falar na frente de uma câmera. Não é o estilo dela. Então a gente tem que enobrecer. Então você vai fazer parte de um grupo de apoio em círculo. Olha pra você ver, a gente tem que ter jogo de cintura. Um bom líder conhece isso, né? Um bom líder, ele exemplifica. Isso aqui eu acho lindo, porque Jesus foi exato mestre em exemplificar. O Emmanuel já falava, a palavra, ela tem muito poder, sim, mas o exemplo que arrasta. Quando você vê uma desconexão, você vê isso aqui, né? A pessoa falando, mas você sabe que o conteúdo é completamente
diferente do que ela está falando, ela perde o quê? Ela não tem autoridade. Né? Então, quando uma pessoa não tem autoridade, não adianta você falar com o filho, filho, não beba, não beba, álcool faz... nós temos um histórico de alcoólatras na nossa vida, e eu não quero que você também entre para esse caminho, porque é um caminho muito perigoso, então não beba. Mas aí você entra na casa da pessoa, vai olhar a geladeira, o que tem lá dentro? Álcool. Quer dizer, essa pessoa tem autoridade para falar isso com o filho? Pode falar. Não estou falando que a gente tem que ser perfeito para ensinar o que é perfeito, mas você não vai ter autoridade naquilo que você está falando. Né? Não, fumar é a pior coisa do mundo. Para quem está escutando, você não está tendo autoridade para aquela pessoa. E Jesus tinha autoridade, porque Jesus era exato. O que ele falava era, ele agia. Então, por isso que eu falo, é muito mais fácil a gente viver uma vida em que a gente seja real com a gente. Ah, mas não pode usar manga curta, sei lá, no centro. Gente, mas é verão, é julho, tá quente, né? Não tem nada indecente. Então, você tem que prestar atenção, porque aí você vê a pessoa cometendo coisas completamente fora do normal e carregando aquela liderança, aparente liderança, para mostrar o que o outro deve fazer, mas ela mesma não faz. Né? Então, quer dizer, se eu uso a camisa assim, eu tenho autoridade para falar com outra pessoa lá no meu centro, falar assim, olha, palestrante tem que ser só de blusa de manga comprida. Não, acabou minha autoridade, mas eu te vi fazendo uma liderança com uma blusa de manga curta. Né? Então a gente tem que usar esses exemplos. O que você está sendo um líder de verdade? Você está tendo autoridade com o seu público? It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Pessoal, ou não é? A gente não tem ideia do que a gente está passando para as futuras gerações, que vamos ser nós. Então a gente quer ficar estancado nesse processo e não, né, caminhar para frente. E como você faz que seu filho leia livros? Quer dizer, eu gosto muito disso. Você quer ter uma liderança? Os pais reclamam muito dos filhos. Ah, meus filhos só ficam no computador, mas os pais não saem no Facebook. Então, quer dizer, tem autoridade, né? Isso é parte de uma liderança real, tem autoridade. Então, diminua, né? Tive uma pessoa falando comigo, meus filhos só comem bobagem o dia inteiro. Eu falei assim, quem compra? Né? Então, não tem muito cliente não, gente, assim, que não gosta de ouvir certas coisas. Porque a gente vai falar, e eu falo, quem tem o poder financeiro na sua casa? Né? Ah, mas meu filho não sai do computador. Quem tem o direito de trocar a senha lá com o customer service? É você. Hoje tem jeito da sua, né, de trocar a senha ali ou pausar, né? Então, quer dizer, você quer ser líder ou você quer ser amiguinho? Eu sempre falei com os meus meninos, eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. Amigos você vai ter vários na vida. Mãe você só vai ter uma, né? Então, eu posso ser amiga depois de mãe, mas o meu papel, o meu role, a minha missão com os meus filhos primeiro é ser mãe. E você não vai gostar de mim de vez em quando. De vez em quando você é a mãe bruxa. Quem aqui já foi mãe bruxa? Pai bruxo? Não é? Eu vou ser uma mãe bruxa que não vai gostar. Eu falei assim, mas o meu amor por você é maior do que o meu ego e a minha vontade de você gostar de mim.
E isso a gente pode usar com qualquer pessoa. Com amigo, com filho, com qualquer pessoa. O meu amor por você é maior do que a minha necessidade de você gostar de mim. Então eu vou fazer o que é bom para você e não para mim. Porque se eu quero que você goste de mim, eu te dou um presente, uma bala, falo sim o tempo inteiro, aí você vai gostar. Agora, se eu gosto realmente de você, eu vou fazer o que é certo, não o que você quer. Né? Posso errar no processo, sim, todos. Mas o meu amor é maior. Então, mesmo que você me chama, mãe, te detesto, sou bruxa, feia, maldosa, egoísta, não me deu iPhone, não me deu isso, meu amigo tem, você não me dá, não tem problema. Vai me doer, mas o meu amor por você, a minha liderança de mãe tem que ser maior do que a minha vontade de você gostar de mim. Né? Um bom líder, ele tem carisma. Aí é o problema. Vamos lá. Jesus tinha carisma, pessoal? Ele era carismático? Sim, né? As pessoas queriam ficar perto dele. Jesus tinha carisma. É a habilidade de atrair as pessoas em torno de si. Não tem gente que tem uma coisa assim que senta e a gente já quer sentar naquela mesa? Quem é que já conheceu gente assim? Ou talvez ou até a mãe, o irmão. Mas você vai numa festa, você vai no casamento aqui nos Estados Unidos, eles põem os nomezinhos, né? Qual mesa que você vai sentar, não é assim? Aí você vê, você está na mesa número 7. Aí você vê quem mais está lá na mesa número 7. Aí você já fica, nossa, fulano vai estar na mesa número 7. É aquela pessoa gostosa de sentar com ela, né? Aí você vê aquela outra e fala, nossa senhora, tá sentado com fulano, pessoa emburrada, só fala de coisa que, não, jornal, não sei se isso aconteceu. A carismática, ela atrai, ela nem sempre. Não quer dizer que ela é mais inteligente, mais bonita, mais respeitada, nada. Mas ela tem algo que ela atrai. Então Jesus tinha carisma. O problema é o quê? Chico tinha carisma? Sim. Todo mundo queria, gente, ficar perto de Chico? Ele tinha poder? Não. Tinha autoridade? Tinha. Tinha bondade. Chico era bom. Quem não gosta de ficar perto de alguém bom? De alguém que realmente te motiva. Que fala, você consegue sim. Você vale muito. Não deixa fulano fazer isso com você. Se erga. Você vai conseguir. Quem não quer, quem não gosta de ficar perto de uma pessoa, a gente sente, a gente sabe que a gente pode pela força do outro, que ajuda com a nossa força. Né? Mas aí, Cleópatra tinha carisma? Ela era, né? Tinha pontos que ela era adorada. Nossa, era aquela rainha que todo mundo gostava. Ela chegava, todo mundo queria ficar perto. Mas já é um carisma diferente, não é? Charlie Manson, quem não conhece, é uma pessoa muito complicada. Né, um assassino que ficou preso muitos anos, que coagiu várias outras pessoas também a se tornarem. Mas, eu moro aqui há 30 e tantos anos, cheguei com bebê ainda, né? Mas eu conheço muita história, né, dos Estados Unidos, que eu sempre estudei aqui praticamente, mas eu cheguei criança. Então, todo mundo que estudou aqui conhece quem é essa pessoa. E ele tinha carisma. Os membros dos cultos, os grandes líderes dos cultos, eles têm que ter carisma. Senão ninguém junta um culto. Você acha que quem junta um culto religioso, fanático, ou o que for, são só pessoas que não têm inteligência? Pessoas inteligentíssimas conseguem. Pela influência carismática do líder. Hitler era carismático? Muito, muito. Ele conseguia atrair massas. Então o líder, com certeza, ele tem que ter carisma. Só falta caráter. Porque um líder carismático sem caráter é um perigo. É ou não é? Então você pode ser um grande líder, mas não tem nenhum caráter. Então a gente tem que lembrar disso. Ele realmente, Jesus realmente, ele tomava a iniciativa de liderança, ele agia com liderança e com autoridade porque ele tinha caráter. Agora, uma pessoa que tem carisma e poder, não é? Imagina ter carisma e poder juntos. Um bom líder, novamente, tem caráter. É um conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo, que define quem a pessoa é. Isso quer dizer o caráter. Então, quer dizer, Jesus, ele foi testado para saber se alguém tem caráter, coloca as pessoas em várias ocasiões diferentes, né? E como ela trata os outros também.
Mas Jesus foi testado, ele não foi tentado. Jesus não era necessário ter tentação. Ele já era Espírito perfeito. Mas ele foi testado toda hora. Então, tentação é diferente do que teste, né? Então, eu posso fazer um teste, eu estou sendo testada se eu passo naquilo. Tentação é quando eu estou testando a minha resistência àquilo. Eu tenho que ficar longe porque eu não sei se eu consigo. Jesus conseguia perfeitamente. Então, mas as pessoas queriam testá-lo. Ele não precisava ser testado aqui porque ele já era. Mas as pessoas sempre estavam testando ele. Era ou não era? Tentavam jogar ele em armadilha, não é? Para ver se ele conseguia. Ali a gente vê na hora da moeda, né? Quando joga a moeda para ele. Tem que pagar o imposto, Jesus. Então, tentando colocar ele ali, ele fala o quê? Dá a César o que é de César, né? Então, passou no teste. Na hora que ele vai ser... na hora da mulher adúltera, quando fala, então o que você faz? Apedreja ela? E ele fala, bom, quem não tiver nenhum pecado, então que atire a primeira pedra. Foi um teste para ele, não foi? Quando ele está curando as pessoas e no sábado, e fala, olha, a lei proíbe curar no sábado, mas ele cura a si mesmo. Foi um teste para ele, se ele cura ou não cura. Ele vai ouvir a lei mosaica ou ele vai ouvir realmente a lei divina? Então, a maneira de agir diz muito sobre o caráter do líder. E aí entramos nós. Como que você faz isso? Como que você administra, né, o líder? Como o líder administra o dinheiro? Como que ele se relaciona ao sexo oposto? Como que ele trata a sua esposa e filhos? Qual é o conteúdo das conversas informais do líder? Pega um líder e põe ele no cantinho normal, junto com umas pessoas normal, escuta. É o mesmo conteúdo do que ele prega, bonito, falando lá no palco? É a mesma coisa? Ou é aquela, filho, tem uma quentinha para você, né? Então, a gente tem que ver. O líder, como que ele trata os ricos e os pobres financeiramente? É a mesma coisa? A gente, toda vez que eu venho aqui na Getúlio, eu acho tão bonito. Todo mundo já chega, me abraça, já põe ali, já me considera amiga. Eu fico tão feliz. E eu falo assim, gente, sabe, quando a gente vai fazer uma palestra numa casa muito assim, que a formalidade é tanta que eles estão pensando que você é mais do que os outros palestrantes da casa, ou fica chato, porque aí você fala assim, mas eu só vim aqui porque eu estou numa casa diferente, a gente está trocando, mas não tem nada diferente de qualquer outro palestrante da casa, né? Então, isso é bonito, a gente tratar as pessoas iguais. Se eu dou o direito se me dão o direito de tomar água no palco, mas não dão o direito de beber água no palco para outro, eu me sinto mal, né? Então a gente tem que olhar que tipo de liderança. Quando você trata as duas pessoas iguais, você é um bom líder, você está vendo a necessidade do povo. Como que você comporta quando você está sozinho? Quem aqui queria, gente, ter um Big Brother em casa assim, o tempo inteiro e passar no telão lá fora? Que às vezes a gente fala assim, nossa, será que eu sou uma pessoa legal para viver com ela? Será que eu sou uma pessoa assim que eu queria viver comigo mesmo? Eu seria minha amiga? Se eu fosse? Será que eu queria ser a mãe que eu sou? Eu queria ser a filha da Débora? Aí a gente começa a olhar, fala assim, nossa, quando eu estou sozinha, é o mesmo jeito que eu comporto quando eu estou nas redes? Porque, gente, vamos combinar, no Facebook, rede social, todo mundo é lindo, não é? A gente tira 10 fotos para escolher a melhor, põe um tanto de coisinha, de florzinha em volta, e aí coloca lá, né? E a gente parece que a nossa vida é perfeita. Os estudos já mostram que 15 minutos você olhando o Instagram, você começa a desenvolver aspectos depressivos. Que você começa a acreditar que a vida de todo mundo é linda, maravilhosa, boa, só tem amigo beleza, só tá comendo comida gostosa, só tá em férias, tá tudo bom. Então, é um perigo, porque aquilo é uma parte boa que a gente está compartilhando. E a gente deve, claro que a gente deve compartilhar coisa boa. Eu faço, cheguei, vocês estão aí trabalhando. Então, mas aquele senso de humor, aquela coisa legal, entendeu? Não pra... A gente tem que ter cuidado, porque senão parece que a vida da gente é isso. Mas tem dia que a gente tem que colocar. Tem dia que eu coloco uma foto que eu com balde na mão, com coisa, e falo assim, aqui tô na sofrência hoje, pra vocês acharem que, né? É legal a gente mostrar a realidade de tudo. Mas não acreditem que a vida de todo mundo no Facebook e Instagram é aquilo ali, não.
Ali são pedaços. E como o líder responde à oposição. Isso aqui diz muito sobre o líder. Vocês já viram o debate de um com o outro? Aí o que acontece? Começa com classe, não é assim? Começa a falar, a pergunta é a seguinte, o que você faria no caso de não sei o quê? Olha, eu acho que eu pintaria a sala de verde, porque é uma cor que acalma, é uma cor que... Aí o outro fala assim, não, eu acho vermelho, é mais excitante, as pessoas iriam prestar... Olha, eu acho que você está errado. Aí começa a acusação com o outro, né? Aí depois de acusação, você não quer mais provar o seu ponto, você quer provar que o outro está errado. Aí começa a elevar o som, não é assim? Começa, o microfone já pode até tirar, começa já a gritar. Aí quando você sabe que você está perdendo o mesmo debate, você começa a falar nome feio, começa a chamar o outro disso, certo? Então, como você responde à oposição diz muito sobre que tipo de liderança você vai exercer. Então, quando você começa a gritar com alguém, é porque você não tem mais razão. Você agora precisa de usar do grito, do poder, que agora você não tem mais autoridade. Então, quando você, as indiretas de Facebook, ok, gente, quem nunca fez? Joga um meme lá assim, só para falar, tem gente que devia sumir mesmo, né? E o outro que está lendo sabe, agora eu coloco outra também. Então, o negócio é, não continue aquilo, né? Não continue aquilo. Um bom líder, ele sabe ouvir. Quem ouve, para mim, tá num outro nível. Porque falar nossa, a gente fala, gente. Quem é que consegue 3 minutos na sua vida? Quando você sair daqui dessa sala, tenta ir até o fim do dia, tentando conversar com alguém se você olhar disfarçadamente no relógio, tenta falar 3 minutos, contar um caso, e ver se você não vai ser interrompido. Sempre vai ser interrompido. Quase sempre. Raramente a gente consegue uma conversa em que um consegue falar 3 minutos sem que o outro te interrompa. Interessante isso. Porque eu já fiz esse teste várias vezes. E outra, eu já fiz teste de falar coisas ridículas para as pessoas e para saber que elas não estão prestando atenção no que eu estou falando. Exemplo. Nossa, você vai estar lá na festa? Vou, tal. Aí eu falo assim, então, não, eu estou fazendo uma pesquisa porque eu comprei um elefante, ele está aqui em casa e eu vou ter que cuidar dele hoje, então eu não vou na festa não. A pessoa não tem ideia de que eu falei que eu acabei de comprar um elefante e está na minha casa. Depois, no fim da conversa. Então, tenta inserir, já falei de disco voador, isso pesquisas minhas fazendo coisa para mim, para entender mais o ser humano. Já falei, menina, você acredita, pousou um disco voador aqui na cidade, não sei o que e tal, eu vou lá ver, disco extraterrestre tá lá. Coisas ridículas. E ninguém questiona. Aí quando eu notava que as pessoas não questionavam, foi quando eu entendi que elas não estavam ouvindo. Entendeu? Então, às vezes, a gente não tem ideia de quanto... Por quê? Vocês estão aqui na palestra, não é? Estão aqui de corpo. Então, que esteja de alma também. Já que vocês vão ter que estar lá na palestra, sentar 1 hora e ficar lá pensando na conta que não pagou, fulano que falou mal de você, a comida que não chega, e presta atenção no negócio. Já que você está lá, não é mais fácil a gente viver no agora? Já que eu tô lá, então eu vou escutar, mesmo que seja algo que eu não gosto. Pra que eu vou ficar mandando texto? Então, bobagem eu ter ido, não é? Então, quer dizer, a gente tem que prestar atenção nisso, viver no momento. No momento, eu estou agora vendo esse slide, então deixa eu ver, né? Aqui, ele ouve o seu cônjuge, primeiro ouve a Deus, porque a gente reza, ora, o que você quiser falar. A gente pede a Deus aquela lista imensa, mas a gente nunca escuta a resposta. E a resposta de Deus vem nos momentos de silêncio e vem nos momentos em que outros vão falar para você. Porque Ele usa as pessoas para te falar, para te dar a resposta que você queria. Mas aí você não escuta, porque você só fica interrompendo, né? Então a gente tem que saber ouvir. Não tem aquela? Ore não só até Deus te ouvir, mas até você conseguir ouvir a Ele. Então eu tento, tem hora que eu falo, me fala a resposta que eu não estou entendendo. E calo, e tento assim, e fico igual boba às vezes, assim, será que a pessoa vai me dar a resposta? Tenta escutar a vida. Tem que saber escutar seu cônjuge, filhos, pais, amigos, superiores, liderados, médico, professor, que às vezes a gente não quer, a gente já vai no médico com o remédio que a gente quer tomar. Quem faz isso? Ou então pede do Brasil, pior ainda. Né? Então, você vai trazer
traz uma caixa de diazepam, uma caixa de não sei o que, 3 de não sei o que. A pessoa fica toda encrencada, que agora fica, gente, cuidado com isso. Fica toda encrencada lá e não é só voltar, não. Você vai se encrencar agora. E a multinha não é bonita, não. Então agora passou algumas outras leis aí. Não vem trazer essas coisas, não, porque vou te falar. Então, mas a gente faz, né? Porque fulano fala, não, minha prima, tem um primo que é médico e falou que seu problema resolve com esse remédio. Não sabe se você é hipertenso, se você tem algum outro problema, se você é isso, e você vai lá bonitinho tomar caixa. Mas no médico mesmo, que estudou para isso, ficou lá, ralou, quer te ver, pegar, amassar, perguntar. Ah, não, mas a consulta dele é $150. Não. Mais fácil comprar um remédio de R$40, que o primo do amigo do filho falou que é bom pra gente. Isso é importante, gente. Porque eu não vou confiar a minha vida, ao filho do primo do amigo que toma o mesmo remédio. É a mesma pessoa? Tem a mesma... Não. Então deixa eu confiar em alguém que, né, pelo menos eu penso que me conhece melhor. E eu sei, porque eu já fiz isso também. Já pedi remédio. Não, toma, lá é mais barato, né? Não, farmacinha brasileira ali, não, lá no cantinho tem. Então, saiba ouvir os outros. Isso aqui é em inglês. What if? And I know this sounds cookie. We communicated with the employees. Tipo assim, eles estão numa reunião, né, tomando decisões para a empresa, e ele fala assim, e se, eu sei que isso aqui parece uma ideia meio mirabolante, mas e se a gente escutar o nosso pessoal, né, antes de tomar essa atitude? O conhecimento, e olha, respeite o ponto de vista das pessoas. Às vezes estamos vendo a mesma coisa, porém de forma diferente. Então o líder tem que entender isso, que às vezes quem está vendo ele de frente ou de lado? Dá para ver os dois lados? Pensa bem, ele pode estar olhando para mim, olha só, o nariz aqui assim, a boca olhando para mim. Ou olhando diretamente para você, só mostrando meio rosto. Conseguiram ver agora? Então, são pontos diferentes, correto? Um bom líder, ele cresce. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se qualquer pessoa que não estuda o que ela prega, o conhecimento dela é completamente limitado àquilo. Então, quer dizer, se você vê, mas a pessoa não sei, ela faz o estudo, mas ela nunca participa de nada como ouvinte, ela nunca senta para assistir uma palestra. Não, mas é diretor do centro, não precisa de ver palestra. Perigo, não é, gente? Porque existe centros que os presidentes do centro nunca participam da palestra como ouvintes e como aprendizes. Ou senta de vez em quando no estudo, ou sempre. Perigoso. Porque todo mundo que só quer ensinar e nunca quer aprender, é perigoso ou não? Um líder que só sabe ditar as regras e nunca escuta para saber se aquela regra está certa, né? Enquanto você estiver verde, estará crescendo. Assim que amadurecer, começará a apodrecer, né? Então, quer dizer, estude, continue crescendo. Olha só o conhecimento, né? Água, 9 quilômetros. H2O, 50 metros. Se a gente começa a aprender, por isso que o conhecimento é espetacular, né? Conhecer, estude, aprenda. Não tem coisa mais magnífica. E é claro que eu não estou falando, porque tem gente que não sabe ler, não é isso que a gente está falando. Muitos de nós não tivemos oportunidade, né? Mas o negócio é aquela vontade, eu vou tentar aprender o que eu tiver alcance. Então, quer dizer, quem não sabe o que significa H2O, é o símbolo, né, da água. Então, quer dizer, é a mesma coisa. A água ou H2O é a mesma coisa. 9 quilômetros é muito mais do que 50 metros. Então, se a gente tivesse o conhecimento que H2O e água é a mesma coisa, a gente ia para o outro lado ou para esse, né? Então, a gente vai ver que todos viram a maçã cair, mas só Newton perguntou por quê. Porque quando a maçã cai da árvore, ele começa... Todo mundo já viu naquela época, todo mundo viu coisa caindo para baixo, né? Mas Newton perguntou, mas por que cai? Foi aí que ele começa a estudar a lei da gravidade, começa a realmente a colocar as coisas. Então a gente tem que perguntar o porquê dos líderes, por que você faz isso que você faz? E quando você for criticar, mostre o que está errado, mostre a alternativa que talvez daria certa e se prontifique para ajudar. Porque aí também não é legal a gente ver um líder e falar assim, nossa, aquela pessoa ali, aquele líder ali mudou a sala, ou mudou a lei, ou isso.
mas você não votou, você não foi, você não mostrou nenhuma alternativa, você não chegou para ele e falou assim, olha, eu me disponho a pintar de vermelho. Se você não gostar, eu coloco de verde de novo. Vamos fazer uma experiência. Então, criticar um líder é muito fácil também, né? Mas se você não vai oferecer uma alternativa, a Mona Lisa é uma pintura, né? Daquela moça, deixa eu colocar, mais ou menos. Então, a Mona Lisa. Tem gente que vai lá e critica. E é realmente um retratinho desse tamanho, pequenininho. Então, você chega lá, quando eu cheguei, eu achei que ia ser né? Cheguei e falei assim, aquilo ali. E todo mundo, nossa, Mona Lisa. Tem gente que fala que é um quadro magnífico, o jeito da pintura, a luz, o jeito que ela olha, aquela coisa. Tem gente que chega lá, como eu, não sei, talvez não entendo nada, chego lá e falo assim, ok, o pessoal lá do Seara do Bem faz muito melhor. Então, quer dizer, mas se eu vou criticar, eu tenho que falar por que você não gostou. Aí eu falo assim, eu não gostei porque eu achei fosca, eu não achei brilho, eu gosto de brilho nas pinturas. Então eu colocaria mais brilho. Então agora já foi mais válido a crítica. Eu não gostei porque eu gosto de coisas com mais, a tinta que brilha mais do que, né? Então, você faria melhor? Não. Você nem identificaria que era uma mulher, se fosse eu pintando, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Quer criticar? O que você faria diferente? Ok, válido, beleza. Mas você consegue fazer? Não. Então, pode dar aquela opinião, falar que você não consegue, mas, né? Um bom líder, ele inova sem ortodoxias, paradigmas, dogmas. Jesus, como eu disse, era o homem mais anortodoxo de todos. Jesus fazia. Ele se importava mais com as pessoas do que com as regras e regulamentos. É ou não é? E a gente, às vezes, deixa de ajudar alguém, porque a gente fica com medo da consequência que teria. Aí volta na leitura de hoje. Estamos sendo cristãos, porque antes de eu ser espírita, eu tento ser cristão, né? Então, quer dizer, é o certo? Mas você sabe que você vai ficar em perigo se você for fazer isso. Não, mas se isso não é uma atitude cristã, então eu vou ter que rever isso. Se a regra me coloca numa posição que eu tenho que ir contra as leis, né, escritas no Evangelho, então eu acho que não é para mim, né? Tem que pensar nisso. Ele estava sempre disposto a comprometer-se pessoalmente, quebrando as regras para ajudar alguém em necessidade. Débora, você está falando então que a gente deixa tudo caos e não precisa de regra, regulamento? De jeito nenhum. Precisamos das regras, dos regulamentos, e eles têm que sempre fazer um update. Será que ela vale ainda? Será que a população agora mudou? Certo? Continua sendo, por isso que as leis divinas são as leis naturais, elas nunca mudam, porque elas sim são perfeitas. As leis dos homens não são. Um bom líder compreende a sua missão. Não adianta você ser líder se você não sabe o que você está liderando, para quê? Qual que é a meta aqui? Né? Eu tenho que saber qual é o meu papel, o que eu tenho que conseguir. Jesus conseguiu. Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Essa está a missão, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente está quase no fim. Eu queria mostrar esse exemplo do lobo. Já viram isso? Então, é interessante porque aqui a gente vai ver o exemplo do lobo, de como eles manejam geralmente, né, as suas caminhadas, e a gente vai ver que, os primeiros são os mais velhinhos, são aqueles velhos, machucados, eles vão marcar o ritmo de como eles vão caminhar. Por quê? Se deixar eles para trás, eles vão ficar para trás, não é assim? Então, os mais fracos, têm que ser aqueles que a gente mais apoia e caminham para que eles caminhem com a gente. Aí depois vem os lobos poderosos, aqueles fortão, porque se alguém ataca os mais velhinhos, os mais doentes ou o que for, tem que ter a proteção. Então aí os lobos atrás deles já vão ser aqueles lobos mais fortes e aqueles potentes. Depois vem o povão, vamos colocar assim, né? Vem a massa. Mas ali também já vem os mais fortes atrás, e depois lá no fundo, quem é aquele? O alfa, o líder. Não porque ele quer ficar para trás, para sair correndo, mas ali ele tem uma visão de tudo que está acontecendo. Ele está comandando ali para onde que vai ser o caminhado. Mas ele tem uma visão exata. E outra, ele não deixa ninguém ficar para trás. Tá vendo que isso é liderança.
O líder não quer o brilho. O líder não quer chegar lá e falar, eu sou líder, eu sou melhor de... Não, isso não interessa para o líder. O líder realmente interessa na necessidade, né, do seu pessoal. E ele, se necessário, ou, na verdade, por escolha, ele prefere não apagar o seu brilho, mas ficar brilhando do lado de lá, para que tudo dê certo. Né? E isso sim é um líder. Um bom líder se integra, ele mistura com o povo. Às vezes a gente vai num lugar e o líder está numa salinha, você nunca sabe quem é o líder daquele lugar. Já foi num lugar assim? Você vai assim, mas quem é que manda aqui? A gente fala, quem é que manda aqui? Não vai mandar. Mas quem é que está à frente? Não sei, porque nunca aparece, não fica no meio. Eu falo que um líder, um pastor tem que ter cheiro de ovelha. Certo? Você trabalha com crianças, você tem que sentar, você vai fazer regra para como é um jardim de infância, você tem que sentar com as crianças. Deixa as crianças, você vai cheirar de vomito de criança. Certo? Aí eu sei que você é uma excelente professora ali de criança, porque você está no meio delas, você sabe a necessidade delas, o que elas gostam, o que elas não gostam, você está no meio. Então não adianta um líder só aparecer para fazer palestra, porque ele não está no meio do povo, sentado, vendo a necessidade do seu centro, se a gente está falando aqui de um centro espírita. Então tem que estar no meio daquilo que você quer liderar. Se você só vai no período eleitoral, só ir naqueles caminhos no Brasil, era assim ainda, tem aqueles caminhões nos bairros, pessoal, assim, era na minha época. Dava um brinquedinho para os meninos. Então, quer dizer, você só aparece naquele dia, só no dia de eleição, mas você nunca entrou, você nunca foi no bairro e passou os dias lá para ver a necessidade daquele bairro. Aquele bairro te beneficiaria de uma ponte, porque ele só tem uma saída e é uma BR. Se construir uma ponte ali, você nunca ficou lá para falar com os residentes do bairro. Você não sabe, você não conhece o seu povo. É um pastor que não cheira de ovelha, né? Então, quer ser um líder? Tem que cheirar como a ovelha. Liderar é assumir responsabilidades, enquanto outros inventam desculpas. Eu acho bonitinho isso, a menininha, né, tomando a liderança, quando ela vê o quadro, a pessoa chorando lá no desenho animado. Essa outra aqui, olha que gracinha, né? É um exemplo de liderança. Ela já sai correndo e vai lá tentar levantar a cruz da estátua do Cristo. Um líder desvairado, pessoal, ele se contamina com os ambientes hostis e as rivalidades. Ele se deixa entrar nas rivalidades. Ele começa a eximir fel junto com seus oponentes. Ele se seduz pelo poder. O poder começa a ser mais interessante do que a autoridade. Ele se torna ambicioso. Ele quer mais, nunca está satisfeito. Um líder desvairado se orgulha da posição social. Ele começa a falar como que ele é o bambambam. Né? Ele se apega à fama. Fama vale alguma coisa, gente? Pode ser famoso por uma encarnação, vale alguma coisa? Famoso pra quê? Quanta gente aí chega no jornal aí, fica famoso e todo mundo vai, né, seguindo aquela pessoa. Depois aparece uma pum, aí ele sai de cena, você fala, quem era? Em 10 anos a pessoa ninguém sabe quem era mais. Hoje eu perguntei, não sei quem era Cher, acho que foi minha filha, não sei quem era Cher. Falei um negócio de Cher, quem é Cher? Eu falei assim, nossa, Cher, Madonna. Então, quer dizer, na minha época, uau, que fama, né? Então, daqui a pouco ninguém vai saber quem era Michael Jackson, ninguém vai saber quem é, entendeu? Rosier, o pessoal que está aí. Então, sempre suas necessidades, sobre suas necessidades pessoais. Esse líder desvairado é sobre eu. O que eu posso tirar daqui, né? E comete abusos. Então, vamos lembrar de acabar a palestra pensando nisso aqui. Os líderes, principalmente, precisamos de uma liderança que busque almas, ao invés de palmas. Então, que nós possamos ter um domingo bem tranquilo, vamos pensar como que eu estou sendo, que tipo de líder eu estou sendo, que tipo de líder eu estou lidando com ele. Né? A gente examinar isso e pensar, líder Jesus, deixa eu tentar ser um pouquinho, deixa eu tentar copiar essa liderança divina. Obrigada, pessoal.